Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Leandro, né? Sou médico psiquiatra, criador do canal Saúde Mental no Cinema. A gente está fluindo aqui no modo de psicoterapias, né? Eu coloquei assim. E hoje a gente vai abordar o filme Divertidamente. É um filme da Disney, da Pixar, né? Com a psiquiatra que é a Danusa, né? A Danusa ela fez residência de psiquiatria comigo. Ela está fazendo uma pós-graduação nessa área, né, de terapia cognitivo-comportamental e está fazendo um R4, né, que é mais um ano lá de estudo na área da criança e do adolescente, né, em Belo Horizonte. Danus, eu queria agradecer para a gente começar a abordar o filme. Fala um pouquinho de Bri- você para o pessoal. Obrigada, Leandro, pelo convite. Então, meu nome é Danusa, eu fiz psiquiatria no Hospital Odilon Berens. Atualmente estou fazendo o ano adicional, né, de especialização na psiquiatria da infância e da adolescência, pela rede FEMIG, aqui em Belo Horizonte. E estou terminando a especialização em terapia cognitivo-comportamental, como disse o Leandro. Aí a Beleza. gente vai conversar agora. Esse filme, assim, né, eu já tinha assistido, eu já vi ele umas 6 vezes. É um filme, toda vez que a gente assiste, a gente percebe uma coisa nova, assim, né? Sim. E eu acho que até para as outras abordagens, até a psicanálise, neurociência, a Sim. fenomenologia, dá para tirar muita coisa, assim, né? O... Essa parte de emoções eu acho que é uma parte que não dá para fugir quando a gente vai trabalhar com pessoas, né? Assim, a gente está abordando aqui pelo viés da terapia cognitivo-comportamental, mas eu acho que não dá para fugir dela, né? Quando a gente, em nenhuma área, né? Já conversei um pouquinho com uma pessoa que é da psicanálise, mais junguiana, e ela falou que isso é uma coisa que ela trabalha muito, essa questão de regulação das emoções, né? Uhum. Principalmente quem trabalha com criança, mas eu acho que até com adultos não dá para fugir de falar de emoções, né? O futuro adulto foi uma criança, né? Que a gente. Exatamente. Geralmente os problemas que a gente vê, pelo menos é a minha opinião, é assim, que os pacientes mais graves da saúde mental aconteceu alguma coisa na Uhum, infância, né, que desestruturou, assim. uhum, Então eu acho que uhum. é uma coisa que a gente tem que pensar muito, assim. E tem muito estudo, mais pra frente, né, no nosso canal, eu vou trazer mais coisas sobre isso, assim, né. Uhum. Livros, dicas, enfim. Mas assim, sobre o filme, né, assim, a Pixar, né, ela já tem um histórico de fazer filmes muito bons, né, assim, as imagens, é um filme muito Sim. bem feito, assim, a gente, lógico, vai ter que abordar questões, né, vai ter spoiler, então quem não viu o filme, para o vídeo e vai lá ver, Vai lá ver. rever, porque vale a pena, assim, né. Eu tinha, até quando era mais novo, era uma ideia, assim, que filme de desenho animado, não ia ter graça, mas a Pixar, quando foi lançando os filmes, atende né, a família toda, assim, criança, adulto, é muita coisa, é muito profundo assim as discussões, né? É uma E, e animação muito rica mesmo, assim, nesse sentido de abordar temas que eu acho que um filme que não for animação é até difícil de fazer, né? trazer atores para poderem fazer o que, Sim, né? sim. E o interessante é que o diretor ele consultou mesmo um especialista, Isso, né, em neurociência para fazer o filme, assim, isso. né? Ao longo do nosso bate-papo a gente vai abordar alguns temas sobre isso, né? Então aqui eu coloquei a primeira sinopse, né, que é um resuminho, né, para a gente começar, né, a abordar, né. Então conta sobre Uhum. a mente, né, inside out é dentro da cabeça, né, da Riley, né, que é a criança, e aparece no comecinho já a Alegria como protagonista, né, assim, ela foi, quantos segundos que durou a Alegria? 30 segundos, né, ela fala, né. Poucos segundos, só ela que dominou até vir as outras emoções, né? Aí de cara ela olha, tem a tristeza já segurando o painel de controle e mostra a bebezinha já dando o primeiro choro mais intenso, né? E a ideia do filme é essa, né? Mostra por dentro o que está acontecendo de uma forma bem lúdica, assim, bem para a gente poder tentar entender, e a vida externa.
E a vida interna ela não tem muito acesso, né? Que seria, eu acho, que é um próprio inconsciente, né? Porque ela não percebe Uhum, essas instâncias, não é nem instâncias, né? São as emoções mesmo, que é a resultante do que ela pensa, né? Aí lá já fala sobre, né? São cinco emoções básicas que são colocadas: alegria, tristeza, nojo, medo e raiva. A gente vai abordar mais pra frente, né? E elas vão organizando ali as memórias e formando o que a gente chama de personalidade, né? uhum. Mais pra frente a gente vai ter um módulo só sobre personalidade, que eu acho que é uma coisa muito complexa, assim, muito rica, assim, e vai ter um módulo específico, a gente vai falar com mais detalhes, né? E eu acho que a grande crise é a mudança de cidade, né? Já começa ali ela mudando de cidade, as emoções são pegadas de surpresa, né? O que que faz, e a alegria tentando contornar a situação. Uhum. Você já mudou Ver o muito, lado bom né? de tudo, né? Você também já mudou muito de cidade, né? Morou assim, Já, tava vários lugares. que é uma coisa Mas que eu acho que a quando se é mudança, criança, isso é diferente, né? Assim, de algum sim, modo, né? sim, ela tinha 11 anos, né? É A Vale isso. 11 anos, então já era meio grandinha. A menina desenvolve mais rápido que o menino, né? Tem essa questão também, enfim. E a questão que eu acho que é o hockey, né? Que quando a pessoa vincula um esporte desde cedo, Uhum. é uma coisa que marca muito, né? É, e quando tem algo, né, que lhe é familiar, eu acho que mais pela mudança é ela perder as familiaridades, né? Eu acho que é isso que deixou as emoções tão enlouquecidas, são não ter a perda de tudo aquilo que ela construiu como familiar, né? De todos os lugares onde estavam as memórias que ela construiu, Uhum, né? Eu acho que mais isso é que choca muito e que é difícil, né? Para uma pré-adolescente aí começando, né? sim. Muda o E a clima. época justamente disso, né? Que os adolescentes começam a ser muito vinculados para fora de sua família, né? Começam a se voltar para esse mundo externo, então, dos amigos, dos esportes, dos interesses. E aí, justo nessa fase de transição, né, que ela começa a perder todas as referências ao mudar para uma cidade diferente. E muda o clima, né? Assim, muda Uhum. a mudança dá errado, a casa não é da forma Sim. como ela espera. Assim, é interessante, né? Ela, no meio do caminho parece que bate o carro, tem uma cena lá do dinossauro que eles param, ela lembra daquilo como algo engraçado, né? Enfim. Uhum. Aí vamos falar um pouquinho sobre as emoções agora, que eu acho que é o foco mesmo ali, o filme, Uhum. né? Assim, esse enredo, né? Então lá tem cinco emoções, assim, a gente tem um estudo que começou tendo sete, e parece Isso. que o último são quatro, né? Que pelo que eu estudei agora. Na verdade, tem estudos que falam de seis também, que a surpresa seria entre. Porque, na verdade, tem as emoções que a gente chama de básicas, né? Que são essas do filme, principalmente, e teoricamente a surpresa seria uma emoção A junto, mas mais. tem as emoções, que são as emoções derivadas, né? Que uma junção Uhum. de uma emoção com outra geraria uma outra emoção mais complexa, né? Mas o Pelo filme. que eu pesquisei, o último estudo, acho que é 2014, aí ficou sendo, né, a felicidade, que é a alegria, a tristeza, Uhum, o medo e a surpresa juntos, e uhum, juntaram a raiva e o nojo. A raiva e o nojo uhum. ficaram juntos, que são. Mas enfim, não muda pouca coisa, né? Assim, Sim. vamos falar um pouquinho de cada. Eu até vou deixar no link um artigo que é bem legal que aborda isso para quem quiser aprofundar. Eu acho bem interessante, principalmente para quem é Uhum. profissional da saúde, né? Uhum. Chama Psicologia das Emoções, uma proposta integrativa para a compreensão e expressão emocional, né? É um artigo que aborda assim com detalhes isso, dá exemplos. Eu acho que quem quiser aprofundar vale a pena, assim, Bem né? Que é legal o que a mesmo. gente lida no consultório, né? O Uhum. paciente nos busca por aquilo que ele sente, na verdade, ou o que incomoda, né? Que são as emoções, né? Uhum. Uhum. Um E paciente. quando.
Um paciente, por Pode falar. exemplo, que está delirante, mas está feliz, ele não vai por conta própria procurar. E Exatamente. se ele também não tiver dando trabalho, nem a família vai procurar, né? Então eu acho que Uhum, é o que a gente sente que nos faz uhum, buscar ajuda, ou enfim, né? uhum, Que é o colorido da vida, vamos colocar assim, né? uhum, Então a alegria, primeiro aparecer, tenta dominar ali o contexto, né? Assim, a maior parte uhum. do tempo é só bolinha amarela na vida, né? Sim. Eu acho que uma coisa assim para a gente falar de emoções, eu acho que é uma coisa que a gente tem que colocar muito claro, é que não dá para não sentir as emoções. Por que que essas são as emoções básicas quando a gente fala? Porque é impossível não senti-las. A gente não consegue, a gente pode não demonstrar alegria, a gente pode segurar a nossa alegria para nós, a gente pode segurar a nossa raiva e não fazer nada, né? Então a gente controla o comportamento, mas o que a gente está sentindo não é controlável. Eu acho que isso é bom a gente deixar claro, porque muitas vezes, principalmente eu que trabalho com crianças, a gente tem muitas manias de falar algumas coisas para criança, tipo, não fica triste, não fica com raiva, como se fosse possível não sentir uma emoção, mas não é possível. A gente pode sim, uma criança, a gente tem que falar, você está com raiva, mas você não pode bater no seu irmão, porque você está com raiva do seu irmão, né? Então a gente controla como ele vai lidar com a raiva. Mas Uhum, não sentir raiva ou não ficar triste é uma coisa que é impossível e acaba que quando a gente diz isso para uma criança, mas para um adulto também, gera mais uma culpa, né, nela. Então, assim, culpa por estar sentindo aquilo, eu não deveria ter raiva do meu irmão, como se fosse algo impossível de não sentir, mas não é, né? A gente não uhum, controla. Então, por isso que elas são as básicas, porque é impossível não senti-las, né? Então, tristeza, alegria, raiva, medo, nojinho, né? Que é essa aversão. Então, assim, a gente não consegue evitar de senti-las. Então, é algo que elas são primordiais por isso. Eu acho que é bacana a gente começar e pensar que toda emoção, como é demonstrada no filme, ela tem uma função, né? Que é isso que a gente está falando, né? A gente uhum, vai começar a falar. Ela tem uma função, ela tem um porquê de existir, e ela nos protege, ou ela nos livra, ou ela nos faz caminhar em direção a alguma coisa. Então, assim, todas elas têm uma função e um porquê de existirem, né? Eu acho que isso é uhum, muito lindo que mostra no filme, né? Essa sim. ideia. Eu tirei algumas partes desse artigo, né? Eu vou ler um pouquinho, né? Então, alegria. Considera-se que a emoção alegria corra diante do ganho de algo Uhum. avaliado como sendo de valor, para o que se Uhum, segue uma tendência de retenção ou repetição, né? Então, deu certo, foi bom, eu quero repetir uhum, aquilo, né? O isso. significado de alegria atualmente tornou-se muito próximo, né, de satisfação com a vida e bem-estar subjetivo, sendo que esses termos têm sido frequentemente utilizados para descrever o mesmo tipo de fenômeno, né? Em um estudo com participantes italianos e cubanos, os autores fizeram levantamentos de objetos que os participantes consideravam fazê-lo feliz. Foi possível, né, identificar elementos transculturais, né, ou seja, que ocorrem em todas as culturas, como Uhum, saúde, família, amor, dinheiro, como eliciadores de alegria, né? E adequa a esse mundo, né, que a gente é bombardeado a todo tempo aí, vê vídeo uhum, de gente feliz e fica se perguntando por que será que aquela. E fica na ilusão, né? Que é uma uhum, felicidade 24 horas, que a gente tem que sim, buscar isso 24 horas. sim. A alegria tem essa função reforçadora, né? Então, quando eu sinto prazer, e eu trabalho com as crianças um emocionário, que é como se a alegria fosse uma arvinha e ela dá várias raízes. Então, tem a felicidade, o prazer, várias outras coisas que são derivadas dessa emoção principal, né? Do tronco da árvore, né? A gente coloca ali no tronco e as outras Uhum, coisas. E aí ela tem esse conteúdo que é isso, de reforçar. Então eu fiz uma coisa, eu fiquei feliz. Aí eu vou lá e vou, né, tive alegria, fiquei feliz. Vou lá e vou repetir isso, né? Então tem muito esse conteúdo. E como você falou, a gente é bombardeado por felicidade ao extremo, e quando a gente pensa que está sentindo uma emoção que não é aquela, traz culpa, né? Então é por isso que é importante a gente perceber que ela é uma emoção válida, mas ela não é única, né?
Não tem que ser 24 horas, né? Vai ter que Exatamente. ceder lugar para outras emoções, né? Uhum, E até o excesso é patológico, por incrível que pareça, né? Assim, sim. uma pessoa com excesso de si, né? Uma pessoa, por exemplo, um bipolar que está na fase de mania, a gente Uhum, vê mesmo que apesar daquela manifestação, tem uma tristeza bem forte esperando lá por trás, né? uhum, Um uhum, arrependimento por coisas feitas, enfim, né? uhum. Até a questão de uso de droga, a gente vê isso também, Sim, do prazer, né? Tá né? ligado? Buscar Esse só aquilo. conteúdo reforçador é justamente onde que acaba a gente querendo sempre, buscando um prazer ou uma emoção agradável o tempo inteiro e não aceitando as emoções desagradáveis como parte da gente, então a gente acaba buscando essas fugas, né, que trazem um componente reforçador rápido, né? Então, Uhum. substâncias, algum outro tipo de vício que traz uma alegria rápida, né? E até uma crítica mesmo, um alerta para os pais mesmo, né? Assim, que tem Uhum. pais que evitam a todo custo que a criança passe por algum sofrimento. Sim, sim. Eu lembro que eu atendi uma criança, não tem uns 4 meses no posto, com uns 6 anos, ela estava super obesa, a criança. E a mãe falando, não, eu não vou deixar de dar as coisas que ela gosta, que é a pelinha de frango frita, porque ela ama isso. Como assim, se aquilo fosse Uhum. a alegria única da vida dela, assim, né? E Sim, a sim. criança já super obesa, já começando a sofrer bullying na escola por causa disso. É uma Sim. difícil, assim, né? É isso também, né? Regular uma emoção da criança também por essa via rápida, não ensinar outras vias para ela de obter obtenção de prazer, Uhum. né? Ou mesmo de lidar com as suas emoções difíceis, né? Que elas também, nós vamos falar, têm funções muito Sim. importantes, né? A próxima já é a. Eu coloquei o medo aqui na sequência, eu deixei a tristeza mais para frente, mas porque o Uhum. medo na nossa evolução biológica, vamos dizer assim, talvez foi o que nos permitiu chegar até aqui, né? Assim, Exatamente. medo de um perigo, medo de alguma coisa Uhum. ali, a gente ter mais cautela, né? Exatamente. O sentido protetivo, né, do medo, né? É, E aí ele evita que a gente lide com situações que possam causar dano na nossa vida, né? Então a gente vê uhum, um leão, a gente sai correndo, algum porque a gente bicho, tem medo. Se a gente não sentisse medo, né? Tem até umas doenças neurológicas que a pessoa fica meio imputada e não tem, né? Então ela acaba se colocando em situações de risco. A gente uhum, está falando do transtorno bipolar, diminui muito a sua sensação de perigo, né? sim, Adolescentes têm uma questão muito difícil, porque eles se sentem muito poderosos, assim, é uma fase. Então, a sua dimensão de perigo é diminuída e o medo está menos frequente, né? Aí a gente vai uhum, crescendo, vai tendo uma percepção maior de perigo, vai ficando com mais medo, né, de algumas sim, situações. é. Aí o artigo cita, né, o medo é despertado frente a um evento causado pelo ambiente ou por outra pessoa e que é avaliado como ameaçador, gerando a interpretação de incerteza ou falta de controle em relação ao que pode ocorrer, tipicamente resultando numa resposta de fuga que objetiva colocar o indivíduo de volta em segurança, né? Alguns Uhum, modelos localizam a ansiedade dentro da categoria medo, pois em ambos os casos considera-se a emoção como uma resposta a um perigo presente ou não. uhum. Essa palavra ansiedade é algo frequente também na clínica psiquiátrica, né? É Sim, uma coisa sim, que. sim. A gente tende a diferenciar um pouquinho o medo como se fosse, para ficar um pouco mais fácil, mas é lógico que, como está dito aí, é tudo uma coisa junto, né, que vai andando. Mas como se o medo fosse uma sensação quando o objeto está presente, então a gente teria um medo de alguma coisa que a gente sabe definir mais ou menos o que que é, e a ansiedade seria uma sensação mais subjetiva quando não tem um objeto causador ali naquele momento. Então, eu estou ansioso, mas eu não sei definir muito bem por que, que eu estou ansioso, como se o objeto não estivesse ali. Então, ou porque a prova é amanhã, mas a prova não está ali naquela forma. Então, é algo mais
que é mais para o futuro ou para uma coisa que não está tão visivelmente presente. Mas, assim, tudo é um contínuo, né? Isso é mais uma maneira didática que a gente usa para explicar quando vai fazer psicoeducação com o paciente, né? Uhum. A próxima emoção, então, é a tristeza, né? Ela já aparece lá bem cedo na Uhum. cabecinha da Riley. Até a cor, né? O óculos, ela foi muito bem feitinha, mais Ela é linda. gordinha, anda arrastando, né? Com aquele Sim, moletom, né? Parecia sentindo um frio danado, ela foi bem exatamente, né? Se bacana. protegendo de tudo quanto é jeito possível ali, né? E a própria alegria só vai perceber a função dela depois, né? Assim. Sim, sim. A gente fala, como é dito no filme, e aí vai spoiler, que a tristeza tem muito esse papel, primeiro de comunicar que uma coisa não tá legal, né? Então, assim, a gente comunicar que as coisas não vão bem. Mas segundo, de atrair essa atenção para as outras. Então, quando a gente não está demonstrando que tá, quando a gente está colocando essas emoções para dentro, não está colocando que está triste, é mais difícil das pessoas se posicionarem num sentido de te ajudar, né? De receber um apoio para aquilo. Então, assim, Uhum, quando a pessoa está triste, há uma maior tendência que a comunidade, as proximidades ali, se mobilizem para ajudá-la, né? Então, como é dito lá no filme, né? Que a tristeza tem esse papel aí de acolher, de trazer o acolhimento, né? uhum. Tem até uma frase lá do comecinho da alegria falando, essa aqui é a tristeza, né? Eu não sei muito a função dela, mas o que eu sei é que não dá pra mandar ela embora daqui, que eu já tentei, né? Tipo assim, não. Maravilhoso, assim. Porque a gente, como você estava até colocando, essa sociedade de consumo, de positividade a qualquer custo, coloca como se a gente tivesse obrigação de estar feliz o tempo inteiro. Como se a gente não tivesse que vender um papel o tempo inteiro. Eu tenho atendido muitos pacientes que sentem culpa por estar tristes. Muitos, eu falo pacientes, eu atendo mais mulheres também, mas assim, homens também, eu acho que isso acontece, mas eu acho que as mulheres têm um pouco mais de facilidade de dizer das emoções, de se perceberem. Mas muita culpa por estar triste, muita culpa, né? As pessoas com depressão sentem como está trazendo aquela alegria o tempo inteiro, e aí abrem as redes sociais e todo mundo colocando uma felicidade a qualquer custo, vamos lá na positividade. Então tá rolando pandemia e a galera querendo descobrir ser 100% feliz. Como assim, né? É um processo super difícil, é super normal a gente estar triste, Uhum, a gente ter dias de tristeza, momentos que a gente não está bem, né? Então, assim, e realmente não dá para mandar ela embora, né? A gente fingir uhum, estar feliz, postar uma foto feliz, não vai aumentar a nossa felicidade, né? Às vezes a gente tem que viver a tristeza, inclusive para olhar para dentro de si e entender qual que é o problema, o que está me fazendo ficar assim, né? uhum, Se fazer uma autoanálise, né? sim. Uma cena assim que eu sempre pensei sobre a tristeza, assim, que eu acho que traduz, é como se fosse uma chuva, né? Tem uma nuvem muito grande, uma tempestade, e a função da tristeza é condensar essa nuvem, transformando Uhum, como o gás expande, né? O volume aumenta. Esse uhum. processo de condensação reduz a essa nuvem em líquido, né? Que seria a lágrima, né? Então é Legal. transformar uma tempestade em uma lágrima que fica Uhum, num volume menor, que a pessoa uhum, consegue conter aquilo, extravasar. uhum, Então, assim, que aquela cena daquele ding-dong que tá chorando e a uhum. tristeza chega, abraça, realmente isso é muito Uhum. triste, nossa, Ah, aquela cena eu achei que é isso. cena é muito linda, porque é isso, né? A alegria tentando fazer o que a gente chama na TCC de evitação. Não pensa sobre isso, não pensa sobre tristeza, não pensa sobre o problema, não pensa não, vamos ver o lado bom da coisa, vamos ver, vamos ver. E às vezes, e a gente faz isso com as pessoas porque incomoda, né? Os sentimentos, as emoções desagradáveis
causam uma certa angústia, né? A gente quer, por exemplo, as mães querem ver os filhos bem, felizes. É lógico que causa. Você tem que ir lá no fundo e falar: o que está acontecendo? Tudo bem, eu entendo que esse é um momento difícil. Realmente deve estar sendo muito difícil para você, né? E é isso que a tristeza faz, né? Realmente, Ding Dong, deve estar sendo difícil. Aí ele chora, dá conta daquela emoção, né? Uhum. Ele não engoliu ela, ele colocou para fora. E aí ele dá conta de tocar, né, a vida, que eu Uhum. acho que é isso que às vezes eu falo para os pacientes mais ou menos fazerem. Assim, vive a sua tristeza, porque ela tem Uhum. um papel mesmo, né? Assim, se a gente ficar Uhum. também brigando com tudo, como se a gente tivesse que ser essa felicidade o tempo inteiro, né? A gente não dá conta de andar para frente, a gente vai ficar Uhum. ali carregando aquele peso, né? Uhum. Sim. É, no, no, nesse artigo sobre a tristeza, né? Então fala, né? A tristeza, até coloquei a frase, a tristeza vocês já viram, ela, eu não entendo bem o que ela faz, eu já olhei e não posso mandar embora, né? Essa é a frase da própria alegria, né? Aí sobre o artigo, né? Uhum, A tristeza surge quando há perda de algo ou alguém considerado de valor, gerando sensação de abandono e a busca por uma ligação novamente com o mesmo ou com o outro objeto. É o luto, né? Sim, sendo as uhum, manifestações mais frequentes o choro, o afastamento e o silêncio. São diversos os tipos de perda que podem eliciar a tristeza, desde a rejeição de uma pessoa querida ou importante, a perda da saúde ou parte do corpo e até a perda de um objeto valorizado. Trata-se de uma das emoções mais duradouras, né, que fixa mesmo, né? A angústia pode ser incluída nesse grupo e inclui agitação associada à desesperança, que seria uma coisa já chegando ao patológico, vamos dizer assim, né? que é isso, né? Todas as emoções básicas, elas têm uns raminhos aí que elas vão, em dado momento, poder se tornar patológicas, né? Uhum, Medo em excesso também tem doenças, né, que são relacionadas a isso, fobias e tal. A tristeza em excesso também, né? Então, sim. assim, quadros depressivos, né? Quadros que vão virando, vão deixando de ser as emoções normais, mas aí elas perduram por muito tempo e começam a causar dano, né, à sua funcionalidade, ao seu modo de viver, e aí se tornam adoecimentos, né? Uhum. Então vamos passar para o próximo, que é a nojinho, né? Toda de verde, Eu adoro nojinho. nojinho. Que lacinho, lencinho rosa no pescoço. Que é isso, né? É a aversão que eles falam também, né? Que seria um mecanismo de proteção, né? Então, assim, eles até já li sobre isso, que era como se a gente pudesse, quando a gente vê uma comida com um certo aspecto ou cheiro, né? Que aí causa uma certa aversão, a gente evita. Então, é inclusive uma maneira que humanidade chegou até aqui se protegendo daquelas coisas que tinham um aspecto ruim, né? Uhum, Aspecto que pudesse causar mal, te intoxicar, te fazer algum mal. Então, assim, é uma emoção também que não dá, né, para sentir, uhum, não sentir, né? E aí, às vezes, a gente tem uma certa repugnância, quando juntam essa emoção com outras, com desprezo e tudo isso, aí gera uma certa repugnância. E a gente acaba tendo, né, assim, um certo aversão, né? Aí não seria um nojinho, uhum, tá? Esse é outro lado dela, a aversão a até pessoas também, né? uhum. Ela no filme eu achei que ela foi a que participou menos, assim, no geral, né? Assim, porque ficou Mas por meio. ela ser criança, né? Assim, talvez, Não tem muito assim. uma adolescente, né? Então, assim, as relações mostrou muito mais ligada à comida, né? Assim, Pela e tem idade, né? mas em algumas maneiras ela se demonstra lá com essa coisa do desprezo, né? Assim, a aversão vira meio que o desprezo quando ela fala com a mãe dela e o pai dela que eles estão lá brigando e aí ela fica fazendo aquela cara assim, né? De Uhum, desprezo que estaria ligada, né? Eu acho que também por ela, Riley ser mais criança, né? Pré-adolescente, no momento eu acho que ela só viu vinculada à comida. Eu acho que quando você vai ficando mais adulto com umas relações com os outros, é que eu acho que ela vai se demonstrando de outra forma. uhum, é. E por fim a raiva, né? Que é colocado.
explosiva, a cabeça pegando fogo, é bem caricatura assim, né? Ele não vai falar. Ah, tudo bem. Tudo bem. Pessoalmente, não confio muito nas palavras. Segundo as estatísticas, uma pessoa normal conta 3 mentiras em 10 minutos de conversa. E isso só as pessoas normais. Não estamos estudando pessoas que pretendem explodir uma igreja de negros. O gráfico pode mudar.